O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés falou essas coisas, o povo preparado, o povo com a bagagem nas costas, sandália nos pés, bordão na mão, pronto para sair do Egito. Moisés diz mais algumas instruções antes de nós sairmos daqui. Em primeiro lugar, o filho mais velho de vocês e dos seus animais, ele tem que ser consagrado para mim. Consagrado significa dedicado a Deus, inclusive para ser sacrificado. Deus disse: todo aquele que nasceu primeiro, que saiu do ventre da sua mãe primeiro, esse me pertence. A razão pela qual isso foi dito, a razão pela qual Deus requereu isso, é que os filhos mais velhos dos israelitas não morreram na 10ª praga. Deus os poupou por causa do sangue do Cordeiro. Então eles pertenciam a Deus agora, eles tinham que ser dedicados a Deus, não somente os filhos dos homens, mas também dos animais. Ele diz aí: me consagra todo primogênito, porque é meu, pertence a mim, é minha propriedade, porque eu os resgatei com o sangue do Cordeiro. Essa foi a primeira orientação. A segunda orientação ainda foi com respeito à festa dos pães sem fermento. E eu quero ler do verso 3 até o verso 10. Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito nesse mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o território. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado de ano em ano. Eu vou tentar resumir aqui, de maneira tópica, o que é que Deus mandou Moisés instruir o povo na hora da saída do Egito com relação a essa festa. Ele já tinha mandado celebrar a festa da Páscoa. A Páscoa era para ser celebrada no dia 14 de Abibe. Abibe é um mês que fica entre março e abril, na primavera, no nosso calendário. Depois da celebração da Páscoa, eles deveriam passar 7 dias sem comer pão fermentado, só pão sem fermento, pão não levedado. E aquilo seria a festa dos pães asmos. Páscoa, pães asmos, vinda atrelada em seguida. E Deus dá as seguintes orientações com relação a essa festa. Primeira, a festa era para ser uma memória daquele dia em que Deus os livrou lá da escravidão no Egito. Eles tinham passado 430 anos servindo como escravos, uma dura servidão. Mas Deus naquele dia os havia tirado de lá com grande poder, com demonstrações de sinais e prodígios para mostrar que Ele era Deus, que era maior do que os deuses do Egito. Naquele dia, os hebreus se tornaram uma nação. Antes eram 12 tribos escravizadas da maior potência mundial, mas naquela noite eles se tornaram uma nação. Ganharam um calendário novo, passaram a contar os dias a partir do dia da saída do Egito, e ganharam instituições religiosas e orientações sobre como deveriam proceder. Era uma noite muito importante que marcava o nascimento da nação de Israel. O pão sem fermento simbolizava aquela noite, porque naquela noite eles saíram tão depressa do Egito que não deu tempo de fermentar o pão. Comeram pão sem fermento, é isso que o pão representa. Segunda orientação é que a festa
era para ser celebrada no início do ano do novo calendário. Lemos aí no verso 4, que deveria ser celebrada no mês de Abibe, que, como eu já disse, era no início da primavera, março e abril, que, na providência de Deus, era a melhor época do ano para atravessar o deserto. Se fosse cedo demais, eles iriam queimar lá naquele deserto. Se fosse tarde demais, tinha as enchentes que desciam dos montes e preenchiam o deserto, causando prejuízo enorme. Lembre que nós estamos falando aqui de uma multidão de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, com crianças, animais. Então, primavera seria o tempo certo para eles fazerem aquela travessia. Terceiro, aquela festa era para ser celebrada quando eles entrassem na terra prometida, que agora estava debaixo do domínio dos cananeus. Os cananeus eram o nome geral dos moradores daquela terra, mas os cananeus eram diversos grupos. Ele menciona, por exemplo, aqui os heteus, amorreus, heveus, jebuseus e assim por diante. Eram povos diferentes que moravam na terra que Deus havia prometido. Aí você diz assim, mas espera aí, como é que Deus pode prometer uma terra aos hebreus se a terra já estava ocupada, não é? Será que Deus não é um Deus injusto? Não. É por isso que a Bíblia começa com Deus criando o mundo. Deus criou o mundo é de Deus, por isso Ele entrega a terra a quem Ele quer. Por isso que é importante o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, porque diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, e que Ele fez com que tudo que existe surgisse pela palavra do seu poder. Então, por direito de criação, Deus é o dono da terra. Ele tira povos, coloca povos, movimenta as nações e entrega a terra a quem Ele quer. Por isso que Ele disse a Abraão, eu vou dar a você a terra dos cananeus, mesmo que ela seja ocupada pelos ferezeus, amonitas, filisteus, todo aquele povo que mora lá. Eu vou tirá-los de lá e eu vou dar a terra para vocês. Quando Deus fizesse isso, eles deveriam celebrar a festa dos pães sem fermento, lembrando das promessas de Deus e como Deus havia prometido. Quarto lugar, a festa tinha que durar uma semana, diz aí no verso 6, e terminaria com uma celebração. No 7º dia dos pães asmos, eles deveriam se reunir naquele local que Deus escolheria para adoração, fazer sacrifícios, louvar a Deus numa grande assembleia, lembrando quão bom Deus havia sido para com eles, e celebravam durante uma semana toda essa misericórdia de Deus. E aí, quinta orientação, eles deveriam explicar aos filhos o que é que aquilo representava. Muita gente não entende o porquê nós incluímos os nossos filhos, estou falando dos reformados, particularmente dentro da linha da igreja presbiteriana. As pessoas não entendem porque é que a gente inclui os nossos filhos desde cedo na vida da igreja, no culto e em tudo que nós fazemos. Porque nós entendemos que Deus nos criou em família e que Deus chama famílias e que a família é a primeira igreja que nós conhecemos. É no lar que nós aprendemos a orar, a ler a Bíblia, escutar a Bíblia ser explicada pelos nossos pais. É na família que nós vemos o exemplo do pai, da mãe e podemos aprender desde cedo a seguir. Por isso que para nós incluir os filhos é importante. Mas mais do que isso, além dessa lógica que eu estou dando aqui, a Bíblia nos ensina que desde o começo Deus incluiu os nossos filhos na aliança e na família. Ao dar essas instruções aqui, Moisés está dizendo aos israelitas, vocês têm que passar isso para os filhos de vocês, de geração em geração. É por isso que, inclusive, Deus deixou isso por escrito, não é? O pessoal pergunta, por que a Bíblia? Por que uma revelação por escrito? É porque nela nós encontramos o que deve ser ensinado aos nossos filhos, aos filhos dos filhos, em todas as gerações. Já pensou se Deus tivesse que aparecer a cada geração e contar a mesma história? Muito prático, não? Ele registrou uma vez e diz, está aqui o que vocês têm que ensinar aos seus filhos de geração em geração. Essa é a razão pela qual Deus nos deu uma revelação por escrito, em vez de ficar aparecendo em sonhos, visões, revelações subjetivas, que a gente fica sem saber se é de Deus ou do coração da gente. Ele foi muito mais objetivo, prático e direto.
isso aqui vocês têm que ensinar aos seus filhos. E o que é que eles teriam que ensinar? Ele diz aí do verso 8 até o verso 10. Isso é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Chamaria o filho, quando o filho dissesse: pai, por que eu estou comendo esse pão sem fermento? Está muito sem gosto isso aqui, né? Coisa sem glúten, né? Coisa que não tem gosto nenhum. O pai ia explicar: olha, esse pão, essa semana que você está comendo pão sem fermento é para lembrar o dia que nós saímos da terra do Egito. A gente era escravo 430 anos, você escapou de ser morto, porque o sangue do Cordeiro foi derramado e colocado lá na entrada da nossa porta. Deus fez sinais e prodígios ali, nos tirou com grande poder e glória. Então tema a Deus, e nunca esqueça disso. Veja a recomendação que é dada aqui, verso 9: será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado de ano em ano. Moisés disse ao povo: isso aqui, essa orientação que eu estou dando para vocês e que vocês vão dar aos filhos de vocês, é como se você tivesse atado, colocado aqui no meio da testa, entre os olhos, e você tivesse marcado com um sinal na sua mão, para que você lembre de recitar essas instruções para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos constantemente. Gerações depois, os judeus, lendo essa passagem, interpretaram literalmente. Tanto é que na época de Jesus, os fariseus usavam uma caixinha de couro com um pedaço da lei de Moisés escrita no pergaminho, na testa e na mão. Eles interpretaram isso literalmente. E Jesus fez uma crítica aos fariseus, dizendo: vocês fazem filactérios, o nome disso é filactério, essas caixinhas de couro, vocês fazem essas caixinhas de couro gigantescas para parecer piedosos aos homens, mas vocês são hipócritas, que vocês não guardam a lei de Deus. Isso aqui não é literal, para você fazer uma caixinha com a lei de Deus na testa e outra na mão, mas é para dizer que o que você vir, o que você fizer, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e que de sua boca saia a instrução para os seus filhos e para todas as pessoas ao seu redor. Todo o seu ser seja consagrado. Não esqueça de guardar a lei de Deus. Isso vale para nós hoje perfeitamente. Nós ensinamos os nossos filhos, nós treinamos os nossos filhos na palavra de Deus, e nós queremos que eles cresçam sabendo a palavra de Deus e usando olhos, mãos, pés, todas as suas faculdades para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso. E isso tinha que ser feito todo ano, a festa devia ser guardada todo ano. Agora vem a terceira instrução. Primeiro, consagração dos primogênitos. Segundo, festa dos pães asmos. E terceiro, como os primogênitos deveriam ser separados. Ouçam do verso 11 até o verso 16. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo primeiro filho, o homem que nascer, e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos são do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar, mais uma vez, o filho, né? A criançada. Se no futuro o filho perguntar, o que é que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isso será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Aqui nós temos essas orientações adicionais sobre a consagração dos primogênitos, e é muito interessante alguns dos detalhes que a gente tem aqui.
Eles deveriam separar os primogênitos dos homens e dos animais quando entrassem na terra prometida. E deviam separar para sacrificar os meninos mais velhos e os machos do rebanho que nascessem primeiro. Mas em seguida vinha a cerimônia chamada de resgate. O que era o resgate? Seria livrar de ser sacrificado primeiro os meninos. Os meninos pertenciam a Deus e eram para ser sacrificados. Mas o menino era para ser resgatado pela morte de um cordeiro. Então, quando o casal tivesse o primeiro filho, homem, ele deveria oferecer sacrifício de um cordeiro no lugar da vida do seu filho. Quem é que vai fazer isso no Novo Testamento? Jesus. Lembra quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado ao templo? Era naquela ocasião que eles ofereceram, como eles eram pobres, não podiam pagar um cordeiro, eles ofereceram um par de pombinhos, a lei de Moisés permitia, em lugar de Jesus, porque Jesus nasceu debaixo da lei e ele cumpriu toda a lei, como o menino judeu que ele era. Então o menino era para ser resgatado pela morte de um cordeiro. A família levava o cordeiro, o sacerdote matava, derramava o sangue, era queimado em holocausto a Deus, e o menino então era livre para seguir sua vida e o seu caminho. Nos animais era a mesma coisa. Por exemplo, o filhote da jumenta, esse não servia para sacrifício, então ele podia ser resgatado, por um cordeiro. Vamos supor, você precisava de um jumento mais do que um cordeiro. Então você oferecia o cordeiro no lugar do jumento. Se você tinha jumento demais, o jumento tinha que morrer. Só que ele era morto com uma pancada na nuca, quebrando o pescoço. Por que ele tinha que ser desnucado? Porque se ele fosse morto no sistema judaico, teria derramamento de sangue, configuraria sacrifício. Por isso que ele tinha que ser quebrado o pescoço, se ele não fosse resgatado. Toda essa figura, você agora pode entender João 3,16 dessa forma. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Você agora sabe por que só através do Antigo Testamento você pode entender o Novo. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento. Eu sei, é um pouco complicado, né? Você está lendo aqui, é preciso explicação, explicar costumes antigos e tudo mais, mas sem a base do Antigo Testamento você não vai entender o Novo. Você não vai entender porque que Jesus teve que morrer, porque que a Bíblia enfatiza que ele é o primogênito de Deus, porque que o sangue tinha que ser derramado, porque que ele tinha que ressuscitar dentre os mortos. Tudo está aqui, tudo começa. A Bíblia é uma só, é uma revelação só, progressiva, mas é a mesma revelação, é o mesmo Deus nos dando a história da redenção por escrito. Os pais, em seguida, eles estavam prontos para explicar o conceito da consagração e resgate dos filhos. Separavam os primogênitos, resgatavam os meninos e os filhos da jumenta, os demais, o filhote o bezerro, o bodinho e o cordeirinho, esses eram separados para o sacrifício. Eles iriam ser sacrificados. Mas camelo, cavalo, jumento eram animais que não eram bons para sacrifício, então eles poderiam ser resgatados. Isso tinha que ser tudo explicado. Versos 14 a 16, de como Deus agiu dessa maneira. Muito bem. Rapidamente vamos para a segunda parte do capítulo, que do verso 17 até o verso 22, somente 5 versículos, onde nós vemos Deus guiando o povo pelo caminho. Feitas essas instruções, Deus diz: marcha, agora vamos embora. Todo mundo já sabe o que vai fazer quando a gente chegar na terra, agora vamos sair. E aí temos o relato de 3 episódios aqui de como Deus guiou o seu povo. O primeiro, o caminho do deserto, verso 17 a 18. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto,
pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, eles poderiam ter seguido a rota mais curta para a terra de Canaã. Se você olhar no mapa, você vai ver, é uma linha reta do Egito para Canaã. Tinha um caminho beirando o mar, chamado Via Maris, ou Caminho da Terra dos Filisteus, que seria a rota mais tranquila para os israelitas saírem do Egito e chegarem na terra de Canaã. O problema é que essa rota passava pelo território dos filisteus. Os filisteus eram um povo poderoso, armado, belicoso e que se tornaria o maior dos inimigos de Israel nos anos seguintes. E eles dominavam aquela via Maris, que era uma importante via comercial. Sabedor disso, Deus não guiou o povo por aquele caminho. Claro, Deus sabia disso, é óbvio que Deus sabia disso. Então, Deus foi contra a lógica humana. Em vez de ir pelo caminho mais curto, nós lemos aí que Deus guiou o seu povo na direção do Mar Vermelho. Se você olhar no mapa, está aqui o Egito, aqui está Canaã, só que Deus, em vez de fazer esse caminho, Ele fez esse caminho aqui. E aqui embaixo está o Monte Sinai. Então, eles tinham que percorrer todo o deserto até o Monte Sinai, subir para chegar em Canaã. Deus guiou o povo dessa maneira porque Ele queria evitar o confronto com os filisteus. Agora imagina, 2 milhões de pessoas foram escravos durante 430 anos, não tinham poder militar, não tinham armamento, nada que os preparasse para uma guerra. De repente eles davam de cara, no meio do caminho, com os filisteus. Qual vai ser a primeira reação do povo? Sabia que não ia dar certo, né? Esse negócio, desde o começo, era muito bom para ser verdade. É melhor a gente voltar para o Egito, é melhor um escravo vivo do que um livre morto, né? Eu prefiro ser escravo no Egito a ficar aqui e ser morto pelos filisteus. Deus conhece a natureza humana. Ele sabe o quanto nós podemos aguentar. Então, sabedor disso, em vez de guiar o povo pelo caminho mais curto, Deus disse, eu vou levá-lo pelo caminho mais longo, mas é um caminho mais seguro. E aí, fez a caravana desviar-se para baixo, apontando para o deserto do Sinai, só que tinha um pequeno probleminha, é que na frente tinha o Mar Vermelho, né? Então, eles ficariam imprensados no sul pelo Mar Vermelho, atrás pelo Egito e no norte pelos filisteus. Uma verdadeira sinuca de bico, né? Nós diríamos assim. Mas Deus é craque para resolver esse tipo de coisas e nós vamos ver a solução que Deus deu. Muito simples, é só abrir o mar. Fácil. Deus sabe como resolver essas situações. Mas na sua sabedoria, naquele momento, Deus desviou do caminho mais curto e eles foram em direção ao Mar Vermelho. Segundo detalhe que está aqui, é que é dito que eles levaram os ossos de José. Os israelitas, verso 19, Moisés levou consigo também os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos aqui. 430 anos passados, José era o governador do Egito. E foi ele que trouxe os hebreus para morar com ele, os seus 11 irmãos e o seu pai Jacó. E eles já tinham uma promessa de que um dia morariam em Canaã, depois de serem livres da escravidão do Egito. José, crendo nisso, pela fé, ele disse, quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos com vocês, porque eu quero ser enterrado lá em Canaã. 430 anos depois, essa promessa se cumpre. Os israelitas saem do Egito e Moisés lembra de pegar os ossos de José. E não só de José, dos 11 irmãos, embora não seja dito aqui, mas no livro de Atos, capítulo 7, Estevão diz que José e os nossos pais
saíram do Egito, os ossos, e foram sepultados naquela sepultura que Abraão havia comprado para Sara, na região de Manre, na terra prometida. José, pela fé, viu a saída do Egito. Ele creu e desejou ir para Canaã e pediu que os seus ossos fossem levados. E aqui tem um registro de que essa promessa foi cumprida. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, elogia a fé de Moisés, dizendo, a fé de José, que disse, pela fé, José fez previsão, ou fez pedido aos filhos de Israel acerca dos seus ossos. Terceira parte aqui da orientação, da parte final, é a questão da coluna de nuvem de fogo do verso 20 até o verso 22. Eu disse que estava acabando, né? Eu já disse para vocês, nunca acredite no pregador quando ele estiver dizendo isso. Verso 20 a 22, os israelitas partiram de Sucote, que é uma região no delta do Nilo, e acamparam em Etã, que ninguém sabe onde é, mas sabemos apenas que está na entrada do deserto, né? Agora, o GPS está apontando para frente, e para frente só tem deserto. É deserto, daqui para frente. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Coluna de nuvem lembra a glória do Senhor, a Shekinah. Essa nuvem é chamada de Shekinah. É a nuvem que aparece no Monte da Transfiguração, era a nuvem que descia sobre o tabernáculo, que enchia o templo, significava a gloriosa presença do Senhor. Deus ia na frente do seu povo, guiando o seu povo durante o dia de uma forma muito visível, e durante a noite, nós lemos aí, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Por que a pressa? Porque Deus sabia que em poucas horas Faraó ia mudar de ideia. E ele ia pegar o seu exército e dizer, vamos atrás desses escravos, o que é que eu fiz deixando esse pessoal ir embora? Então Deus disse, marcha dia e noite, vamos embora. Veja a sabedoria de Deus, evitou o caminho dos filisteus e disse para os hebreus, sebo nas canelas, vamos embora. Dia e noite, de dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo, não tem descanso, nós temos que colocar distância entre nós e Faraó. Na sua sabedoria, Deus nos guia. E nós devemos confiar nisso. Ele nos guia não somente no caminho da salvação, mas aqui nesse mundo. Emprego, casamento, trabalho, saúde, onde eu vou morar, o que é que eu vou ser, a minha vocação, estou estudando para fazer o quê? Deus nos guia, se tão somente nós quisermos ser guiados por Ele, estivermos abertos para fazer isso. Verso 22, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus foi fiel, mesmo naqueles dias em que os israelitas vão praticar idolatria, esquecer de Deus, todo dia de manhã estava lá a coluna de nuvem, e quando anoitecia, ela brilhava e virava a coluna de fogo. Fidelidade de Deus à aliança, porque se depender de nós, essa aliança já teria sido quebrada há muito tempo. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar para os israelitas? Lembra que quando Moisés contou essa história, eles já tinham passado 40 anos no deserto. E agora estavam para entrar na terra prometida e tinha um rio Jordão na frente deles, que precisava ser atravessado. Moisés conta essas histórias primeiro para lembrá-los de quando entrar na terra prometida, eles guardassem as festas do Senhor. Eles lembrassem os grandes feitos de Deus, para que não esquecessem de Deus e fossem adorar os deuses dos cananeus. Segundo, Moisés ensinou isso aos israelitas para dizer por que é que Deus tinha que ter o primeiro de tudo. Por que é que Deus tinha que ter as primícias? Por que é que o melhor era de Deus? A resposta é que os primogênitos foram resgatados pelo sangue do Cordeiro e pertenciam a Deus. Por isso, tudo que os israelitas tinham de melhor e de primeiro era para Deus, nunca os restos, mas sempre o primogênito, o melhor, as primícias. Deus queria que os israelitas praticassem a separação e o resgate dos primogênitos como memorial e que confiassem que, assim como Deus os guiou no deserto 40 anos, Ele também os guiaria na entrada e na conquista da terra prometida.
Estas são as lições que a gente pode tirar lendo esse texto, mas a pergunta é: o que é que isso tem a ver comigo hoje? Primeira lição que eu queria trazer para vocês: nós precisamos confiar na sábia providência de Deus. Às vezes a gente não entende, Deus é tão óbvio, o caminho curto é o melhor, é esse aqui. O Deus que conhece todas as coisas vai dizer: não, os meus caminhos não são os de vocês. Você pensa que sabe, mas você não sabe. O melhor caminho é o caminho mais longo, e a gente esperneia, a gente não gosta de esperar, a gente quer tudo para ontem, e Deus vai devagar, Deus vai devagar. O tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para Ele é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Imagine você lidar com um ser que tem essa noção de tempo. Mas é esse o nosso Deus, o tempo dele não é o nosso. Então, aprenda a esperar em Deus, a confiar na providência de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Segunda lição: nós precisamos consagrar a Deus a nossa vida, nossa família, nossos filhos e nossos bens, porque tudo que nós temos pertence a Deus, e se Ele nos dá alguma coisa, é para que nós administremos esses bens, para sustentar nossa família, abençoar a obra de Deus, ajudar as pessoas em necessidade, enfim, tudo para a glória de Deus. Uma lição que é difícil, mas esse texto nos ensina que nós devemos amar a Deus mais do que os nossos filhos. Deus disse: o primogênito é meu. É difícil a gente entregar um filho na mão de Deus. Não é difícil entregar um filho na mão de Deus. Me lembro quando os nossos filhos estavam crescendo e eram adolescentes, eu era pastor na igreja presbiteriana de Santo Amaro. E, naturalmente, o coração da gente se aflige, se aperta, porque a gente pede a Deus pelos filhos, que os filhos sigam nos caminhos do Senhor. E os meninos eram adolescentes, e a gente sabe como é adolescente, não é? Tinha aqueles momentos de rebelião, de rebeldia e tudo mais. E a Minka, ela sofria muito, e eu também. E um dia, depois de muito sofrimento, no momento do ofertório, a Minka pegou um envelope desses aí, escreveu o nome dos 2 meninos, foi lá na frente e colocou na caixa de oferta, dizendo: Senhor, eu entrego meus filhos nas tuas mãos, eles são teus. E descansou o coração. Como é difícil a gente fazer isso, não é? Mas Deus quer que nós o amemos mais do que nós amamos nossa família, nossos filhos, a esposa, o marido, os pais. Foi o próprio Jesus que disse: quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Esse texto nos chama a entender que o nosso amor a Deus supera todas as coisas. E, por último, que nós vejamos a pessoa de Cristo aqui. Queridos, a Bíblia é sobre Jesus, é sobre Cristo. Você vê Cristo aqui de diversas maneiras, na consagração dos primogênitos, no Cordeiro substituto, na coluna de fogo e de nuvem que nos guia diariamente. O Senhor Jesus está presente aqui, porque Ele é a consumação e a realização de todas as promessas de Deus, e não há salvação e redenção em nenhum outro. Eu queria terminar desafiando você a refletir nessas coisas. Você não viu isso hoje em vão, mas você veio aqui para escutar essa palavra que Deus tem para você. E queremos colocar toda a equipe pastoral da igreja, os presbíteros à sua disposição. Se precisar de orientação, precisa de ajuda, quer saber mais a respeito do que ouviu aqui, pode entrar em contato conosco, nós teremos muita alegria em servi-lo dessa maneira também. A importância de obedecer a Deus é um tema que permeia muitas dimensões da vida e que pode trazer profundas reflexões sobre nosso propósito e escolhas. Quando falamos em obediência, frequentemente pensamos em regras ou comandos, mas, na verdade, a obediência a Deus é um convite a experimentar uma vida plena e significativa. Quando decidimos seguir os princípios e valores que Ele nos oferece, estamos, na verdade, fazendo uma escolha que pode transformar nossa maneira de viver e relacionar-se com os outros. A obediência se revela em ações que refletem amor, compaixão e integridade. Ela não é apenas uma questão de seguir diretrizes, mas é uma expressão de fé e confiança em um ser superior que deseja nosso bem.
Quando obedecemos, abrimos mão de nossas vontades, que muitas vezes podem nos conduzir a caminhos que não nos fazem bem. Essa atitude nos leva a uma vida que está alinhada com propósitos maiores. Ao obedecer a Deus, também encontramos um sentido de segurança e orientação em meio às incertezas. Muitas vezes, a vida pode se apresentar como um labirinto confuso, repleto de escolhas desafiadoras e dilemas morais. Nos momentos de dúvida, olhar para os princípios que Deus nos revela pode funcionar como um farol, iluminando o caminho e ajudando-nos a tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também ao próximo. Também é importante notar que a obediência não é apenas uma responsabilidade individual, mas tem um impacto coletivo. Quando cada pessoa em uma comunidade decide seguir princípios que promovem a justiça, a paz e a solidariedade, cria-se um ambiente em que todos se beneficiam. A harmonia e a unidade surgem quando estamos todos comprometidos com um propósito comum. Além disso, a obediência a Deus nos leva a cultivar relações mais profundas e autênticas com os outros. Ao seguirmos os caminhos que nos incentivam a amar o próximo, a praticar a empatia e a expressar gratidão, construímos laços que são sólidos e duradouros. A essência da obediência é o amor, e a partir desse amor, florescem as melhores relações. E, em última análise, a obediência nos aproxima de quem realmente somos. Ao abrirmos nossos corações para ouvir a voz divina e seguir seus caminhos, começamos a descobrir nosso verdadeiro propósito e vocação. Isso pode incluir ações que nos impulsionam a realizar grandes coisas, ou até mesmo pequenas mudanças que tornam nosso dia a dia mais significativo. A experiência de obedecer é, portanto, uma jornada de autodescoberta e crescimento. Quando escolhemos obedecer, também escolhemos crescer em humildade, pois reconhecemos que há algo maior que nós que nos orienta. Essa humildade nos faz perceber que, embora tenhamos nossas próprias ideias e planos, a sabedoria do Criador pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Em muitos momentos, as circunstâncias da vida podem nos desafiar e testar essa obediência, mas é nesses testes que somos moldados e fortalecidos. Quando enfrentamos dificuldades e decidimos continuar seguindo os princípios que acreditamos ser corretos, desenvolvemos resiliência e caráter. Assim, obedecer a Deus se torna uma prática de fé que nos sustenta até mesmo nas tempestades mais intensas. Ao olharmos para a importância de obedecer, é fundamental lembrar que cada um de nós tem um papel único a desempenhar nesse grande plano. Todos somos conectados e nossas escolhas têm o poder de impactar não apenas as nossas vidas, mas a vida de muitos ao nosso redor.